mais correr para entregar a bandeira. Ele pensa que estão correndo atrás dele. E ele correndo na multidão e a multidão correndo atrás dele. Muito semelhante com o que aconteceu há anos atrás, com o movimento Vem para a Rua, que começou pelos 20 centavos do aumento da passagem, depois virou insatisfação política, depois os apelos para o Vem para a Rua começou a dizer, não importa porque você venha, vem para a rua. Então era comum você ver algumas entrevistas que eram interessantes. Você está aqui por quê? Ah, não sei, eu saí do trabalho, estava aqui, todo mundo, e como eu não ia conseguir chegar em casa no horário, eu parei e me juntei à turba. A semelhança é daqueles que corriam atrás do Chaplin, ninguém sabia o que está fazendo. E no serviço ao Senhor, parece que tem muitos de nós que estamos andando assim. Alguém já está indo, nós entramos numa fileira atrás desse alguém e vamos indo. Mas quando pergunta a razão da sua esperança, a razão, o propósito pelo qual você está fazendo, ninguém sabe. Ninguém sabe por que canta. Talvez, eu canto porque eu não sei pregar. Eu prego porque eu não sei cantar. Eu dou aula porque se eu não der aula na IBD, ninguém vai dar. Se eu não ficar com as criancinhas, não tem quem fique, elas atrapalham o culto. Não há uma convicção de por que estou fazendo o que faço. Então as nossas orações deveriam mudar agora. Não é, Senhor, perdoe os meus pecados e nas intenções, os meus pecados praticados, os meus pensamentos e as minhas intenções. Porque o Senhor se preocupa com a intenção do coração, meus irmãos. Não se engane, não se engane. Ativismo, fazer muito aqui ou acolá, e às vezes dentro da igreja, não significa serviço piedoso ao Senhor. Porque a motivação do seu enganoso coração pode não glorificar a Deus. Ao passo que fazer uma unha pode glorificar a Deus, porque a exortação de Paulo em 1 Coríntios 10 é, quer faça qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Então, às vezes, você sentar no chão com seu filho, glorifica a Deus. E, às vezes, eu estar aqui pregando, não está glorificando, porque a intenção do meu coração pode não ser a glória dele. Então, nós não temos que somente caminhar atrás de quem vai em missão. Eu preciso saber em qual quartel eu estou arregimentado. Quem é que me chamou? Por que me chamou? Para que me chamou? E como foi dito aqui na ministração do irmão, todos foram convocados, ordenados, não é chamados. Uma vez em Cristo, estar em missão não era uma opção. E até rimou. Não é uma opção, não é uma questão de escolha, como nós vamos verificar aqui. E aqui do lado nós temos a bandeira dos irmãos Morável, que saíam, foram um grupo missionário reconhecidíssimos, homens que davam sua vida. A história dos Moráveis tem exemplos de homens que se venderam como escravo a fim de ganhar senhores e outros escravos. Eu não tenho como ir, a não ser que eu seja escravo. Então eles se vendiam como escravo para pregar o evangelho. E o seu estandarte era muito claro, pela glória do Cordeiro. Gabriel, por favor. Então vamos lá. Nas palavras do grande missionário brasileiro, Ronaldo Lidório, ele diz o seguinte: a primeira missão da igreja não é, pasme, não é proclamar o evangelho, não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é morrer. A primeira missão da igreja é morrer. Perder os valores da carne e ser revestidas com valores de Deus. É se desglorificar para glorificá-lo.
Há uma palavra da moda agora que é, principalmente no contexto feminino, me permita as irmãs, que é empoderamento. Né? Interessante que em Atos 1 acontece o primeiro empoderamento. Mas não era um empoderamento para ficar conhecido na mídia. Não era um empoderamento para ter mais direito. Não era um empoderamento para ser bem-quisto por todo mundo. Receberão poder, como o irmão disse aqui, teve um irmão que leu ou fez menção do texto. Receberão poder e serão minhas testemunhas. Marte. A palavra traduzida ali para testemunha é a mesma usada para Marte. Ou seja, o Senhor fala, vocês vão receber poder para morrer. Enquanto o empoderamento na sociedade é para crescer e aparecer, o empoderamento, segundo Deus, é para diminuir e Ele crescer. É Ele ser visto, porque eu sou empoderado para que eu possa cumprir a primeira missão da igreja, que é morrer. Não é o que o Senhor diz através do Lucas? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, porque se não for dessa forma, você não serve. É isso que ele diz? Você não serve? Não. Ele usa uma palavra que é muito pior. Ele fala, você não pode ser meu discípulo. Aí não é uma questão de querer, é poder. Ele fala, você não pode. Você está impossibilitado de ser meu discípulo. Você pode cantar, você vai pregar, você vai ler a Bíblia, você vai aos cultos domingo, você pode até entregar dízimo e oferta até em culto de missões. Mas, de modo algum, se você não negou a você mesmo e tomou a cruz que vem a partir disso, né? A gente sabe o que vem na sequência do texto. Amar pai e mãe mais do que a mim. Os da sua casa se levantarão, serão os primeiros. É interessante que às vezes a gente prega no cuidado com a família, e deve ter a família harmoniosa. Mas a gente esquece a realidade de que nós temos na família incrédulos. E Jesus não disse que haveria harmonia. Ele fala que vai levantar pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Ele diz que vai virar uma luta. Mas voltando ao ponto, a primeira missão da gente é morrer. Morrer para aquilo que a gente tem de pretensão ministerial. Eu quero ser o pregador intergaláctico. Eu quero pregar no Gideão Missionário. Eu quero estar na conferência Vida Nova. Meu Deus, eu quero ginásios cheios. Não morri. Não morri. Eu quero. Não morri. Aquele que morreu, ele vai estar sempre diante do Senhor, usando a fala da Maria, da Virgem que concebeu o nosso Senhor. Fala, olha, Senhor, estou aqui. Que se cumpra em tua serva o teu querer. Maria, mas agora você adolescente vai aparecer buchuda, Maria. Vai virar chacota, vai ser despedida pelo seu noivo. Talvez até apedrejada, porque a lei dá direito a isso, Maria. Senhor, se cumpra na tua serva conforme a tua vontade. 16 anos, adolescente, serva de Deus. Matar os valores da carne e abraçar os valores de Deus. Então, para ler o texto, 2 Reis 25, né? Eu falei 15, é 25. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pedido, é que conforme teve que fazer uma configuração lá, mudou um monte de palavras assim. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e aliviarei você
e esta cidade das mãos do rei da Síria. Mas Ezequias, ele tinha um prazo determinado. Ezequias agora, ele não podia mais se envolver com seus planos. Lembra do rei Salomão, que o rei Salomão disse, tudo debaixo do sol eu experimentei, tudo da ciência, tudo dos vinhos, das mulheres, nada eu privei os meus olhos ou o coração. Ezequias não podia. O cuco ficava no ouvido de Ezequias, cada dia que ele acordava, hoje eu estou com preguiça, olha, é menos um dia. Como diria o poeta Giovanni Imbrota, o tempo é curto e a Sapucaí é longa. Olha, Ezequias, não dá, Ezequias, não dá. Hoje não dá para você brincar, hoje não dá para jogar bola, hoje não dá para o videogame, hoje não dá para maratonar série, hoje não dá, Ezequias, o tempo está correndo. Olha, como vai ficar, Ezequias, porque você vai ser recolhido. A única diferença que nós temos é que nós não sabemos quando o Senhor vai nos recolher. É a única coisa que nós não sabemos. Mas a semelhança de Ezequias, nossos dias estão contados. A semelhança de Ezequias, amanhã pode não acontecer. A semelhança de Ezequias, hoje é o dia. E hoje é o dia que o Senhor pode pedir conta das suas obras e elas para quem tem sido. A dádiva do tempo. Deus nos abençoou com o tempo, mas juntamente com a dádiva do tempo vem uma grande responsabilidade. No primeiro livro das Crônicas de Israel, no capítulo 12, verso 32, algo salta aos meus olhos. Quem conhece o contexto, capítulo 10, 11 e 12, ali é quando os exércitos vão se apresentar a Davi. Davi até então era rei sobre 2 tribos, reinava a partir de Hebrom. A partir dali, ele vai reinar sobre todo Israel. Então, todas as tribos vão se apresentar a Davi em Hebrom. E quando você lê aquele relato, você vai verificar que da tribo de Benjamim, não sei quantos homens dispostos a pegarem arma, da tribo de Zebulão, e vai contando uns 100 números de soldados, dos valentes de Davi. Mas o cronista, o autor inspirado, ele teve um cuidado de, nesse verso 32 do capítulo 12, destacar que haviam, no meio daqueles montes de soldados, daqueles montes de valentes, homens que sabiam discernir o tempo para dizer a Israel quando ir, quando vir, quando plantar, quando colher, quando parar, quando adiantar. Eu não tenho receio de dizer que até temos em algumas fileiras muitos valentes de Davi, mas com tristeza no coração eu constato que talvez a gente não consiga ter a exemplo da tribo de Issacar, que eram 200 homens que sabiam discernir o tempo para o povo de Deus. Deus nos deu o tempo, a dádiva do tempo. Como usar esse tempo se nós não discernimos aquilo que Salomão falou? Olha, o tempo não é de qualquer forma, você tem um tempo determinado para cada coisa. Para cada coisa você tem um tempo de dormir, mas você tem um tempo de acordar. Você tem o tempo de parar, mas tem o tempo de avançar, tem tempo de riso, de choro. E o Senhor deixa muito claro que Ele é um homem preocupado, Ele é um Deus preocupado em marcar o tempo, porque Ele coloca na criação o sol para governar o dia, para mostrar você, tem um ciclo de tempo. E a lua para governar a noite, tem ciclo de tempo. Quando ele abre a arca para Noé e sua família sair,
ele fala para Noé, não vai ter mais dilúvio, não vou mais destruir dessa forma. Sempre haverá as estações. Ele diz, haverá primavera, outono, inverno e verão. Há um tempo que planta, há um tempo que colhe, há um tempo para todas as coisas. E como nós estamos administrando a dádiva do tempo? Como passamos o nosso tempo revela a nossa identidade. Estamos chegando na missão. Nossas prioridades, e não se engane, nosso Senhor. Não venha com a conversa de que Deus é o seu Senhor se você dedica 1 hora, 3 horas de culto por semana e a sua vida nas outras tantas. Às vezes você lembra dele quando dá uma topada. Ai, meu Deus! Não se engane, ele não é o Senhor da sua vida, porque ele não é o Senhor do seu tempo. Não é ele que dirige o seu tempo. Não se engane. Se o seu tempo gasto nas mídias sociais, nas maratonas de série, ou na conversa fiada ao telefone, ou seja o que for, não é usado para a glória de Deus, ele não é o seu Senhor. A forma com que você administra o seu tempo vai identificar quem está sendo o seu Senhor. Quem está coordenando se você visita a mãe ou pai? Quem está coordenando se você participa ou não das ações na igreja? Quem está coordenando se você tem tempo para descansar ou não? É Ele que comanda. É Ele que vai dizer se você vai estar disponível ou não. É esse Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua vida. Então, a forma com que você administra o seu tempo revela a sua identidade. A Bíblia é farta de textos que vão nos falar sobre como usar o nosso tempo. E o nosso tempo é curto, então vamos andar. Deixa eu voltar. Ai, estou conseguindo. É necessário ser sábio para administrar o tempo debaixo do sol, da maneira assim de identificar com Jesus, com a sua missão. Jesus não perdia tempo. O Evangelho de Marcos especialmente mostra o servo em ação o tempo todo. Tempo todo Jesus em ação, intrépido, multidões o cercando, ele servindo, multidão apalpando e ele servindo. Para que ele conseguisse ter um tempo, ele levantava de madrugada e se retirava para orar. Enquanto os outros dormem, eu vou orar. Porque a hora que o galo cantar, eu vou trabalhar. Eu preciso. O tempo não espera. O tempo não espera. É desafiador você colocar diante de Deus, diante da missão e da carreira que nos é proposta pelo Senhor. E a gente fala, eu não consigo. Eu até quero trabalhar menos, mas lançou um celular novo. Tem uma bolsa que eu tô louca. Tem um jogo, tem o FIFA 2023, que está mais de 300. Eu até queria não ir trabalhar nesse domingo, mas a hora extra é 100%, é dobrada. Domingo que vem eu vou. Vai dar tempo. E é difícil diante do que a sociedade nos impõe. Nós vivemos numa sociedade que nos empurra a ter coisas, a conquistar coisa. O mundo diz para mim e para você que se não tenho, eu não sou. Se eu não tenho um bom carro, eu não sou abençoado. Se eu não tenho uma boa casa, eu não sou abençoado. Se meu filho não estuda numa boa escola, se eu não tenho, eu não sou abençoado. Então eu preciso
correr atrás. Aí a gente entra no ritmo da música que o Paralamas do Sucesso cantava nos anos 80. Né? O nome da música é Capitão da Indústria. Quem tiver curiosidade para pegar a letra toda diz, ó, eu acordo para trabalhar, corro para trabalhar, durmo para trabalhar, levanto para trabalhar, eu vivo para trabalhar. Anos 80. Porque a gente quer responder à sociedade o que ela cobra de nós. Nós estamos muito mais preocupados a como somos vistos pelo mundo lá fora, em termos de ser abençoado, do que apresentar diante do Senhor aquilo que é chamado frutos que permaneçam. João 3,16 foi lido aqui dizendo que o Senhor nos escolheu para que nós possamos dar frutos que permaneçam. E você tem dúvida que o fruto que permanece não é o meu carro? Não é a minha casa? Também não é a sua. Também não é a herança que você, não, eu vou deixar uma poupança para o meu filho. Também não é esse fruto que permanece. Também não é. O tempo que canaliza, que absorve suas forças, vai te apresentar o seu Senhor. George Miller falava, né? O segredo do George Miller é que George Miller morreu já há alguns anos. Quando perguntaram a George Miller sobre o segredo do seu ministério, depois dá um Google, né? Como se fala, procura saber quem foi George Miller, um dos grandes homens da história de missões. Perguntaram para ele qual era o segredo do seu ministério, ele falou, sabe qual foi o segredo? Eu morri. Eu morri. O segredo de George Miller é que George Miller morreu já há alguns anos atrás. É preciso reafirmar em nossos dias o motivo da nossa existência. A glória de Jesus, Senhor da igreja. É tempo de reconhecer que Deus é maior do que nós. Ah, mas isso é fácil, eu falo o tempo todo, Deus é maior. Mas se eu vivo como governante da minha vida, eu só falo, mas eu não sinto. Eu só falo, mas eu não creio. Se eu vivo como se eu controlasse todos os aspectos da minha vida, Deus é maior só no adesivo do meu carro. Deus está no controle, é só quando o desespero bate na minha porta. Mas não é uma realidade em que eu creio e nele eu existo. Não é que Paulo diz? Nele eu existo, nele nos movemos. Você tem sentido que sua vida se move nele, ou se move nos seus planos, ou se move em direção aos seus projetos, ou se move em direção àquilo que você planejou? É indigesto. O que eu estou falando, eu sei que vai contrário às canções que diz do restitui, que diz que Deus está restaurando meus planos. Os meus planos têm que morrer junto comigo, porque Deus tem uma nova vida para mim. Se os meus planos persistem em roubar o meu tempo, se os meus planos persistem em canalizar todo o meu esforço, eu não alcancei o lugar do George Miller. E os meus planos, quando eu realmente morri, eu nunca vou chegar diante de Deus e falar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu vou falar como Maria canta, né, no Magnificat. O Senhor atentou para a sua serva como em graça. Ele cumpra em mim o seu querer. Não é mais o meu plano que é importante, porque agora eu faço parte de uma história grandiosa que começou no tempos eternos. O Deus que tudo pode resolveu salvar o mundo caído e me inseriu nessa história. Então a minha história, os meus planos de infância, os meus projetos são nada reputado diante do que Deus está fazendo no mundo. E o que Deus está fazendo no mundo, 2 Coríntios 5 diz para a gente, Deus está em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo todas as coisas. E deixou para mim e você o ministério da reconciliação.
O mesmo que Deus em Cristo Jesus está fazendo, Ele nos deu como missão. Então, meu plano é muito ruim. Os meus sonhos são muito pequenos diante disso. Meus projetos têm que ser reputados como nada. Não é isso que o grande e zeloso Paulo falando de si mesmo, eu sou fariseu de fariseus, eu não sou qualquer fariseu, não. Eu sou judeu de judeus, eu não sou da tribo do norte, não, que foi dizimada e se misturou com o samaritano, não. Eu sou do reino do sul, sou da tribo de Benjamim. Eu cresci aos pés de Gamaliel, quanto à lei, irrepreensível. Todavia, todo esse meu projeto eu reputei como nada, a fim de ganhar Cristo. Olha, meu irmão, para de pedir a Deus para restituir e levar adiante o seu plano, e pede a Deus, Senhor, me faça reconhecer o privilégio de fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo, porque é grande a história do nosso Senhor. Uma famosa oração entre os filhos de Deus que se engajam na missão é: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não posso ficar de fora disso que o Senhor está fazendo, porque isso é grande demais. Todo o meu plano era pequeno. Eu queria ter uma casa não sei onde, eu queria ter um carro de tal marca, eu queria ter um iPhone 20, 15, sei lá. Eu queria isso, mas, Senhor, agora eu vejo que, caraca, eita plano. Que plano! E o Senhor, aí vai uma coisa que eu me sinto muito incômodo, minha esposa sabe. O que houve lá? Ah, tem alguém passando mal ali? É o calor. Está quente, está abafado. É o calor. Bem, meus irmãos, vamos continuar. Já tem ali os irmãos cuidando. Daqui a pouco eles nos trazem notícia. E acima dos irmãos, Deus cuidando, que é o principal. Em primeiro lugar, participar da missão de Deus. Opa, não é a minha missão, é a missão de Deus. Em primeiro lugar, participar da missão de Deus é um privilégio, mas também uma questão de obediência a quem nos enviou, uma questão de identidade com quem nos salvou, nos identificar com Ele, e uma questão de propósito de quem nos fez para si. É um privilégio, meus irmãos. Eu ia falando no momento que percebi ali. Eu, às vezes ouço, é comum no nosso meio. Deus vai te honrar. Meus irmãos, pensa nisso. O plano de Deus, que em Efésios diz que segundo o beneplácito da Trindade, eles resolveram reconciliar todas as coisas, redimir o mundo caído, trazer para a família de Deus pecadores. E nos comissionou a ser coparticipantes com Cristo. Nossa, será que a gente consegue pensar numa honra maior do que estar capitaneado por Cristo em missão com Ele? Liderados pelo unigênito, pelo primogênito, hoje, né, primogênito, Filho de Deus, em missão. Será que eu posso esperar de Deus uma honra maior do que ser escolhido por Ele para fazer parte da sua missão? Esse é o propósito de Deus. Estar em missão é uma questão de obediência. Jesus Cristo, em João 17, no verso 4, na oração sacerdotal, texto muito conhecido, ele diz como glorificou a Deus. Eu o glorifiquei, realizando a obra que me deste a fazer. Está aqui mais uma, meus irmãos. Não se engane,
você pode fazer o que você fizer, brilhar a sua luz para quem quiser ver, mas se não for a obra que Deus lhe deu para fazer, ele não é glorificado. Ainda que tenha aparência de obras de piedade, não esqueças, escribas e fariseus tinham muitas obras de piedade. Por isso que Jesus disse, se a sua justiça não exceder a deles, não entrará no reino. Não se engane, não é o que eu faço, é o que Deus quer que eu faça. É o que Deus mandou fazer, e Jesus fez isso. Ele glorificou o Pai, completando a obra, cumprindo a obra, a ordem, e achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente. Obediente. Ele glorificou o Pai sendo obediente, fazendo o que o Pai mandou. Ele não desceu à semelhança do Pai e falou, não, papai estava de longe, não entendeu como é essa gente. Eu agora, vivendo no meio deles, eu sei como funciona, vou mudar o plano. Vou dar um retoquezinho assim, vou apertar um F5, né, na linguagem aí da tecnologia, vou dar um F5, fazer um upgrade, porque o plano que papai fez lá em cima, ele estava de muito longe. Então eu vou dar uma modificada. Não! Algumas traduções vai dizer que ele o glorificou consumando o que o Pai havia determinado. É isso que é para fazer, eu vou até a morte. Obediência. É uma questão de obediência. Rapidamente, falar dessa mulher. Sophia Miller, também, dá um Google. Sophia Miller é uma jovem americana, incrédula até então, passando ali por uma praça de Nova York, em 1445, período ali pós-guerra, imediato, pós-segunda guerra, ela ouviu um pregador em cima de um caixote. Parou, ouviu, creu e partiu. Sofia veio para a Amazônia, floresta amazônica, colombiana, ela veio para a colombiana, mas quando viu já estava no Brasil. Sofia doou toda a sua vida traduzindo Bíblias, traduziu o Novo Testamento. O testemunho dava que ela, durante o dia, educava, traduzia, evangelizava, se associava às comunidades indígenas e, ao ir de uma aldeia para outra durante a noite, ela pedia que os índios que iam na embarcação seguravam o lampião ou algo que valha na época, para ela ir traduzindo o Novo Testamento. Mas o interessante é que, quando estava para morrer, em 1997, ela foi entrevistada por um jornalista cristão. E a primeira pergunta que ele fez foi, como foi o seu chamado? E a gente gosta, né, daquela chamado espetacular. Aconteceu que o anjo bateu na minha janela e disse, eis que eu te digo que Deus tem uma grande obra na sua vida. A gente gosta desse chamado espetacular. A gente gosta, a gente vibra. A resposta dela fala, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Eu li uma ordem. Não teve espetáculo. Não teve. É muito interessante, né? Na nossa denominação, quando você vai ser ordenado, você tem que dar o testemunho de como aconteceu o seu chamado. Quando você teve convicção do seu chamado. Aí, às vezes, a gente fica conversando, eu tenho que pensar alguma coisa. Porque, às vezes, pode ser uma simples convicção. Como a de Sofia. Eu ouvi uma ordem e obedeci. Pedro teve um chamado, né, na beira da praia, mas quando o Senhor vai constituir Pedro sobre o rebanho do Senhor, teve nada de especial. O que o Senhor só falou? Pedro, você me ama mesmo? Amo, tu sabes, aquela conversa toda. Então, Pedro, agora vai e apacenta o meu rebanho.
Ele não viu a sarça ardente como Moisés. Ele não teve para ele a questão de transformar o cajado em cobra, em serpente. Não teve. Mas o interessante é que Moisés, o chamado por Deus, ele não pediu sinais. O que ele fala no texto é muito interessante. Ele tipo, eu não preciso saber, mas para que eles saibam que o Senhor me enviou. Não tinha a ver com a convicção dele. E o Senhor manda ele fazer aqueles sinais ali todo, mas é para os outros. Porque quando Deus te comissiona de uma forma especial, Ele age da forma que Ele quer. Às vezes, como a Sofia Miller. E talvez, meu irmão, você já tenha lido esta ordem. Talvez alguém tenha lido para você esta ordem. Mas você está querendo ver mar se abrir, carruagem de fogo. Mas Deus nos deu um livro, talvez isso tenha alguma importância. Talvez isso tenha alguma relevância. A ponto de você chegar a ler e falar, ih, rapaz, é Jesus falando. É uma ordem. E é bom que eu obedeça. Sei que está calor, aquietai-vos, o fim está próximo. Então, é uma questão de obediência. Agora, é uma questão de identidade. Estar em missão é uma questão de identidade. É como eu me reconheço. Eu não posso me sentir servo de Deus se eu não estou em missão, porque Deus está em missão com Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. Se eu sou dele, ovelha do seu pastoreio, se eu estou em missão com Cristo, eu não posso me sentir servo, me identificar com Jesus, se eu não estou em missão. Se eu estou resolvendo as minhas coisas, se eu estou resolvendo os meus problemas. E abro um parênteses aqui, eu não estou dizendo que Deus não nos deu as nossas coisas para resolver. Deus nos deu coisas para resolver. Mas nós precisamos saber se as coisas da nossa vida glorificam a Deus ou são problemas que nós trazemos para a nossa vida buscando conquistar ou realizar aquilo que o Senhor não nos ordenou. Às vezes dívidas, às vezes inquietações com planos mirabolantes, com sonhos extravagantes, que nos traz ansiedade, e pior do que ansiedade, nos traz amor por este mundo. Perdemos a expectativa, a ideia de que somos peregrinos. O amor, essa realidade, ontem conversando com a minha esposa, quando eu falei com ela da morte do Expedito, aí ela falando, a gente não consegue, e morte, não sei, falei, a gente não consegue lidar com a morte porque eu e você achamos que somos daqui. Então, quando o comandante nos chama para a terra, para a morada que ele nos preparou desde a eternidade, a gente tem inquietação, porque a gente não vive como peregrino. Você vai sair daqui para vai para o sertão, igual eu fui para o sertão tem 2 meses. Eu fui para lá como peregrino, eu não fui para lá pensando em construir uma casa, em abrir um negócio. Eu era um peregrino no sertão. Fui enviado lá para poder trabalhar no treinamento de obreiros. Eu fui como um peregrino. Eu não queria morar lá. Deu tempo, vamos embora para casa. Assim é a nossa vida. Passagem está comprada. Só está aberta a data, não está como a de Ezequias. Porque a gente não é daqui. Ainda vivemos essa realidade debaixo do sol. Mas a gente precisa vivê-la sem ter queimaduras. Temos que usar o protetor solar, que são as promessas, a palavra e a direção de Deus. Quando a gente vive sob a obediência e a direção da palavra de Deus, meu irmão, as nossas angústias, as nossas ansiedades, ela passa muito rápido. Porque aquilo que nos inquieta, logo, logo, é retirado do nosso coração
e nós nos lembramos de uma promessa, nós nos lembramos de uma certeza, de uma palavra de Jesus que falou, não, eu estou contigo. Olha, morreu, entristeceu, mas olha, lembra que a quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então tudo passa, porque nós não somos daqui, mas quando nós somos apegados à Babilônia, e nós gostamos de Babilônia, nós gostamos de Babilônia, meu irmão. Quando termina o cativeiro, termina os 70 anos de cativeiro, quem lê com mais atenção a volta dos exiliados, nós vamos perceber que muitos não quiseram vir. Eles gostaram de Babilônia. Eles não se sentiam mais peregrinos. A história de Esther se passa toda no núcleo de judeus que não quiseram ir para a Terra Prometida, voltar para a Terra Prometida. Eles olharam para a Terra Prometida, nossa, só tem escombros. O templo foi queimado, os muros de Jerusalém, eu vou voltar para lá para quê? Olha, aqui tem sinagoga, culto todo sábado. Todo sábado tem toque de chofar e etc, etc. Aqui tem sinagoga, a lei é lida, eu tenho meu negocinho, eu já tenho meu pedacinho de terra, meus filhos já estão nas melhores escolas de Babilônia. Nada, vou não, eu vou ficar. E muitos judeus não quiseram deixar a terra da peregrinação. Ficaram em Babilônia. Em todo o reino babilônico tinha judeu, porque quando sai o édito do rei de Amã para matar os judeus, fala, percorra todo o reino, e deu ordem para matar os judeus. Quando sai a reversão do decreto, né, quando Deus muda a situação, mesma coisa, Mardoqueu diz, percorra todo o território de Babilônia, e avise aos judeus. Eles gostaram de Babilônia, nós não podemos amar Babilônia. Nós não podemos amar mais o que fazemos aqui do que o que nos aguarda lá, meus irmãos. Nós não andamos nas nuvens, mas estamos com Ele assentados em lugares celestiais. Olha aqui, Efésios diz para a gente, que visão gloriosa. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual na região celestiais e nos fez assentar com Ele. Então eu não posso amar mais isso aqui, amar mais do que mais filho, marido, neto, igreja, do que estar com Cristo. Não posso, porque quanto mais eu amo isso aqui, mais eu sofro. Porque os sonhos se desfazem. Nós nos firmamos naquilo que Asaf diz no Salmo 73, em coisas escorregadias. São coisas escorregadias o que nós construímos aqui. Todos os nossos planos, nossa carreira, nossas formações, nossos ministérios são escorregadios e não nos dão descanso à alma. Então nós somos, a missão é uma questão de identidade. Quem somos? Nós somos pedra vivas, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedra viva, casa espirituais para ser sacerdócio santo. Nós somos dele, somos santo. Somos geração eleita, sacerdócio real. Então nós temos um rei. Ele manda. Somos nação santa, somos povo de Deus. E somos propriedade exclusiva. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Nada nosso. Somos tudo dele. Somos feitura deles, criada para boas obras que ele preparou para que nós andássemos nela. É uma questão de propósito, é uma questão de identidade. Eu me identifico com Cristo, então como Cristo é obediente e está em missão, eu sou obediente à semelhança dele e estou em missão com ele. É uma questão de identidade de quem eu sou. Eu sou eleito por Deus, eu sou pedra preciosa, eu sou sacerdócio real, eu sou sacerdócio santo. Mas para o propósito, é para o que somos, quem somos. Nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos propriedade exclusiva, nós somos pedra viva.
Nós somos. Para que nós somos? Há uma significativa relação entre quem somos em Cristo Jesus, a nossa identidade, e o que somos chamados a fazer, a nossa missão. O apóstolo Pedro relacionou a identidade e missão ao afirmar que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Todas essas etiquetas bonitas, toda vez que você pensar em colocar um adesivo, eu sou filha ou filho do rei. Toda vez que você pensar em colocar o adesivo, meu pai é o dono do mundo, pense nisso. Para que ele te fez filho? Se ele é o rei, por que ele te fez o seu sacerdócio real? Olha, não foi para que você exibisse no seu adesivo. Não foi para estar nas camisas que são vendidas e ostentadas. Foi para que proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos deles, meu irmão. Somos sua propriedade. O Senhor fez o mesmo ao declarar que somos sal da terra e luz do mundo. Não só Pedro deu a nossa identidade, mas Jesus aumenta, traz mais figuras, alertando-nos que nossa identidade, sal e luz, deve estar associada à nossa missão, sob o risco de nos tornarmos um sal sem sabor, uma luz que não brilha. Ele conclui com uma ordem: assim, brilhe a sua luz e diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. As confissões antigas e os catecismos, na sua primeira pergunta, sempre: qual é o fim para o qual Deus criou o homem? Para a glória, para a sua glória. Deus criou um povo para si, para a sua glória. Eu lamento informar que o plano de Deus é o plano de Deus. Eu lamento informar que Deus não está em Cristo Jesus restaurando o meu plano. Ele está em Jesus Cristo realizando o seu plano. E é esse plano que a gente tem que se segurar. É neste plano que a gente deve confiar. É nele que a gente se sustenta, porque no nosso plano o tempo muda. O tempo muda. A porta que estava certa de abrir não abre. O filho ou o sócio que ia entrar com o valor não entra. O plano dele não. Ele vai levar a efeito aquilo que ele planejou. Não há quem possa detê-lo. Para o que somos quem somos, criado em Cristo Jesus para boas obras, Efésios 2:10. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O texto prossegue dizendo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa voz para o mundo. Reconciliem-se com Deus. Vocês não são filhos. Reconciliem-se com Deus e sejam adotados em Cristo Jesus. Somos seus embaixadores, por nosso intermédio, tendo Deus outrora falado pelos profetas, nos fala hoje por Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo falando hoje? É o seu corpo, é a igreja que fala ao mundo: reconcilie-se com Deus. É a igreja que anuncia as grandezas e a virtude de Deus, que nos arrancou das trevas. Pedro ainda diz que nós somos esse sacerdócio a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus e para que anunciemos a sua grandeza. Terminando, propósito, a missão, melhor dizendo, não tem a ver com uma escolha ou uma opção. O grande pregador, que conhecido de muitos,
Charles Spurgeon cunhou uma frase muito famosa: ou você é um missionário ou é um impostor. E fim de papo. Não tem outra conversa. Deus é um Deus missionário. Ele está em missão reconciliando o mundo. E a sua igreja é o instrumento após a ascensão do seu filho. Então, ou eu estou em missão com ele, ou verdade seja dita, eu sou um impostor. Eu sou daqueles que João diz, né, estava no nosso meio, mas não era dos nossos. Até apareceu ali no meio. Deixa lá, não arranca não, para você não pensar que é joio, mas é trigo, mas pode deixar que naquele belo dia eu vou arrancar. Está no nosso meio, mas nem todo mundo é trigo. Nem todo mundo é dos nossos. E eu, e você, missionário ou impostor, nosso tempo, nossa vida, não tem a ver com uma escolha, uma opção, não tem a ver com facilidade, mas com finalidade, com a razão de existir, o propósito eterno de Deus. Não tem a ver, engajar-se na missão, não tem a ver com facilidade. Não é fácil. Por isso que Jesus nos avisa que tem uma cruz para carregar. Eu vou na frente carregando a cruz para lhes possibilitar carregar a sua. Porque você vai levar a sua cruz, mas sem o peso da culpa. Você vai levar a sua cruz sem que você tenha um preço a pagar. Você vai levar a sua cruz para glorificar o meu nome. Você vai levar a cruz para tornar o meu nome conhecido, até que toda a terra se encha da glória de Deus, assim como os rios cobrem, como as águas cobrem os mares. Não é uma questão de facilidade. Já nas missões modernas nós destacamos o missionário Hudson Taylor, que cunhou uma frase famosa também, quando perguntado acerca da facilidade da missão. Como fazer missão em tempo de crise? Estamos em crise. Aí ele fala, a obra de Deus ela começa difícil, se torna impossível, depois ela é feita. Porque sabe o que acontece? Quando ela começa a ficar difícil, começa alguns ficarem pelo caminho, alguns impostores vão ficando. Alguns impostores vão ficando. Quando ela se torna impossível, o restante dos impostores ficam. Aí Deus fala, agora eu faço do meu jeito. Não foi assim que ele fez com Gideão? Tinha gente pra caramba. Aí não, os impostores não podem estar não. Não pode ter impostor. É só missionário. E ele foi depurando. Até, não, Jean, 300 dá. Como? Dá, pô. Você não vai nem pegar em arma. Tornou-se impossível? Sou eu que faço. Sou eu que faço. É eu que digo, alargue as tendas. É eu que dou o crescimento. Livro de Atos é fantástico que os apóstolos pregavam, faziam e aconteciam. E diz, os textos vão dizendo em seguida, e o Senhor acrescentava a multidão dos que criam, e dia a dia o Senhor acrescentava à igreja, e o Senhor acrescentava à igreja todos os que criam. Não eram os apóstolos, nunca foi pelos feitos dos apóstolos, nunca será pela nossa capacidade de fazer. É Deus no trono, é Deus o Senhor da missão, é Ele que vai levar a efeito. Por fim, chegou o fim. No fim, a missão é uma questão de lealdade àquele que reconhecemos ter toda a autoridade. Antes de Jesus ser assunto aos céus, no texto que é muito famoso como a grande comissão, o irmão já fez menção dele aqui, nos versos anteriores ao famoso ide, tem um argumento que a gente fala, o argumento de autoridade. Jesus tem o cuidado de deixar registrado para mim, para você e diante dos apóstolos, quem ele era, quem estava mandando. Jesus fala, não é o filho do carpinteiro não, tá? Esquece. Não é o filho do carpinteiro.
Não é aquele que você viu romanos zombando, cuspindo e abrindo o seu lado em favor de vocês. Esquece, não é mais aquele. Esse que está falando com você é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade, os romanos estão sob minha autoridade. Os céus estão sob a minha autoridade. Vocês já viram eu dizer: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Quem está falando é quem tem toda a autoridade. Os discípulos, até então amedrontados, Jesus morreu. Incrédulos, inseguros, como Lucas registra no capítulo 24 do seu evangelho. Quando eles encontram com Jesus, que Jesus pergunta o que tanto eles falam, ele fala: pô, será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, varão poderoso em obras e palavra, e nós achávamos que ele queria redimir Israel, mas já faz 3 dias que morreu. Eles já tinham ido, saíram. Mataram o líder, não vai me matar? Vamos sair não, vamos pagar preço não. Aí Jesus fala: nécios, tardos em crer. Não era necessário que tudo isso acontecesse? E diz que, começando por Moisés e passando por todos os profetas, o Senhor lhes expôs nas Escrituras tudo aquilo que havia a suceder. E depois nós conhecemos, eles sentam, conversam, partem o pão, e eles dizem depois que o coração lhe ardeu enquanto Jesus lhes expunha as Escrituras. E esse Jesus, diante deles, falam: eu tenho toda a autoridade, olha, pode tocar. Eu venci a morte. Não é o pastor que está te enviando, não é o missionário que fez a imposição de mãos ali no culto de envio, não é o evangelista, não é o chefe do departamento de missões, não. Em algum momento aqui no culto, foi falado que o culto de missões estamos em guerra. Deixa eu falar uma coisa. Aquele que nos enviou conquistou o reino. Diz que ele sujeitou sob seus pés todas as coisas e expôs o inimigo da nossa alma à vergonha. E Efésios diz que ele despojou e distribuiu dons à igreja para que nós venhamos a cumprir a missão. Então eu recebi, você recebeu, porque ele despojou, como um general que volta de guerra, como um rei que conquistou um reino, ele volta com os despojos e distribui a sua igreja, para que a igreja agora, fortalecida, revestida pelo poder que vem do alto, capacitada com as armas de Deus, vá em nome dele, porque ele tem toda a autoridade. E o texto diz: toda a autoridade me foi dada, por isso, vá, ide por todo canto, pregue o evangelho, proclame as virtudes, gritem ao mundo, reconciliem-se com Deus. Faça o que eu fiz agora, mas eu vou para o Pai. E agora é contigo, igreja. Agora é contigo, Wellington. Agora é contigo, pastor Marcos, pastor Daniel. É comigo, é com você, mas não na nossa força, mas no poder daquele que nos enviou. E tem uma palavra que ele diz na comissão ainda, que ele fala: olha, se vocês se sentem inseguros só com a minha palavra, pode ir. Eu vou, mas eu estarei convosco até a consumação. E eu terminando agora, uma vez, eu na reflexão lá da palavra com meus netos, aí a gente estava falando sobre a ressurreição de Jesus. Aí na Bíbliazinha que a gente usa, está falando que, e Jesus falou para os seus amigos: eu estou indo, mas estou ficando. Aí depois, daqui a pouco, a minha neta que está ali, e o meu neto, mas vô, como assim? Ele vai, mas também está ficando. Aí eu fico pensando, eu acho que é por isso que tem pais que não gostam de ensinar as coisas de Deus às crianças.
Porque as perguntas, vô, como que ele vai e disse que também fica? Mas ele fica, ele falou. Eu não vos deixarei sozinho. No fim, a missão é uma questão de lealdade, aquele que reconhecemos ter toda a autoridade. O embaixador deve ter completa lealdade a seu governador. A missão do povo de Deus deve começar e terminar comprometida com ele. A igreja podemos afirmar, tá? Não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão. Não cabe a mim, não cabe a você decidir se vamos ou não nos envolver na missão. Se somos dele, estamos em missão. Mas ela só pode decidir se quer ser igreja. Ela não pode determinar quando e onde será feita a missão, pois a missão sempre é iniciativa de Deus. Meus irmãos, Moisés, orando ao Senhor no Salmo 70? Posso ter errado o número, mas no Salmo de Moisés, ele diz ao Senhor: nos ajuda, ensina-me a contar os dias, para que eu encontre, para que eu alcance, para que eu tenha um coração sábio. Deus nos deu a dádiva do tempo, e cabe a nós, em Cristo Jesus nosso Senhor, discernir e administrar esse tempo, se para minha glória e satisfação, ou se para a glória dele. Relembrando, o mundo se empodera para aparecer, o Espírito nos empodera para diminuir e a obra de Deus florescer. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pastor Daniel. Glória a Deus. As palmas louve ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Um poderoso ensino, mostrando para mim e para você que Deus, ele não está sujeito à minha vontade. Eu que estou sujeito ao querer dele. Não tem como ser discípulo sem obedecer. Não tem como ser discípulo, né, conforme o meu modelo, porque nós temos a Bíblia. E é ela que nós temos que obedecer. Para dizer que somos discípulos, somos igreja, somos povo eleito, santo, temos que obedecer a Sagrada Escritura. Não tem como dizer que amanhã eu vou fazer, hoje eu não quero, porque não é nossa vontade, é segundo a vontade dele. Se estamos em uma missão, temos que ser obedientes. Mas isso eu não quero fazer. Mas se ele ordena fazer, então nós devemos fazer. Podemos pregar, podemos dirigir, tocar, cantar, mas se nós não obedecemos a palavra, todo o nosso feito é em vão. Porque a verdade é, um dia a trombeta vai tocar. E não temos mais tempo de falar que amanhã eu vou fazer, que amanhã eu vou me entregar, que amanhã eu vou obedecer, que amanhã eu vou me posicionar.
Será que vai ter o amanhã para você ou para mim? Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Flavinho, ele irá. será que vai ter amanhã para o pastor Daniel? Com ele morar. Ele vem. Pastor Otávio, será que vai ter o amanhã para o Senhor? Tristeza, não mais temor. Eu não tenho isso de, eu entendo ele, eu entendo ela, não. É obedecer hoje e pronto. Se entregou. Ele vem. Nós queremos maquiar a palavra. Deixa para amanhã, deixa para mês que vem. E Deus está te chamando hoje para um compromisso de verdade. Eu estou de terno, todo bonitinho, todo engomado, mas não obedeço. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o cordeiro que se Porque eu prego, eu faço, eu dirijo, mas eu não obedeço. ele vem. A obra feita está sendo em vão. Porque o Senhor que te vê aqui, te vê lá fora. Porque o Senhor que te vê lá fora, vê você dentro da sua casa. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos Precisamos tomar uma posição. digno é o cordeiro que se entregou. Precisamos tomar uma posição diante da sociedade, diante daqueles o qual nos rodeia. Nós somos igreja, nós somos diferentes, não melhores. Nós somos sal e luz. Aqui dentro e lá fora. Aqui dentro, em nossa casa. Hoje Deus te chama para um compromisso. Você quer entregar a sua vida para o Senhor? Você não sabe se você vai ter um amanhã. Eu quero te convidar a você entregar a sua vida, a você largar o pecado, a você largar a mentira, a você largar as práticas da carne. Não vai entrar no reino dos céus. O pastor Daniel pode até falar para você. Deus te entende. Deus te conhece. Amanhã você se entrega. Amanhã você se posiciona. O amanhã é hoje. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite para entregar a vida ao Senhor ou renovar a sua aliança? Tem alguém para sair daqui hoje dizendo: eu sou igreja, eu sou luz. De repente você até vem, você prega, você dirige, você toca, você canta, mas está vivendo uma vida totalmente contrária daquilo que a Bíblia diz. Você é luz? Não. Você é sal? Não. Você está se enganando a si mesmo. Tem alguém nessa noite para renovar a sua aliança, para entregar a sua vida ao Senhor? Não é vergonha não. Não é o vergonha o obreiro vir não. Não é vergonha
o homem, uma mulher que tem anos de caminhada vir, não. Vergonha é você se enganar a você mesmo, e no dia que a trombeta tocar, você ficar para trás. Você ficar para trás. Não tem ninguém? Não tem ninguém que Deus lhe conceda outra oportunidade. No nome de Jesus. As palmas louve ao Senhor. Vamos estar caminhando para o término. Quero aqui agradecer e louvar a Deus pela vida do professor Wellington. Que Deus continue te abençoando e te usando. Que Deus abençoe sua casa. E use o seu lar para que vidas se rendam aos pés dele. Tem algum anúncio? Não? Discipulado todo domingo às 9 horas da manhã, é isso? Não percam. É para essa igreja aqui estar lotado. Não percam. Venham aprender mais da palavra do Senhor, para que você não caia em tentação. Você só vai vencer o mundo, não é se você cantar, não é a oração, é a palavra. Você só vai vencer o maligno se você estiver firmado na palavra. E como vence se não conhece? E como prossegue se não conhece? Então venha conhecer. Não tem como você conhecer Deus se você não conhece a palavra. Tem pessoas que dizem que conhecem a Deus e não conhecem a palavra. Tem mais anúncio? Temos culto da palavra e oração na terça-feira. Culto da vitória na quinta-feira. Culto de adoração e louvor no domingo. Traga um amigo, traga um visitante. Uma senha para você. E viva a palavra. Não vive de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, não. Viva de palavra e palavra de Deus. Amém? Vamos estar orando para o término? Vou estar pedindo o pastor Otávio para estar orando e que impede a bênção apostólica. Tenha uma ótima semana no nome de Jesus, de experiência com o Eterno. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus aqui, levanta suas mãos. Graças a Deus. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma noite estamos aqui na sua casa para te adorar, para te cultuar. Obrigado, Senhor, pela mensagem, obrigado pelos louvores. Cremos que o Senhor aceitou, meu Pai, a mensagem. Cremos, Senhor, que o Senhor aceitou os louvores, e os louvores chegaram até a sua narina, aí no alto e sublime trono, Senhor. Meu Pai, agora nos leve para os nossos lares, debaixo das tuas mãos potentes, nos livre da bala perdida, do homem mau, do homem sanguinolento, Senhor, do ladrão, do assaltante, Senhor. Nos conceda, Senhor Deus Todo-Poderoso, uma noite agradabilíssima, Senhor. Senhor, nos incomoda para que nós possamos acordar pela madrugada, para falar contigo pelo menos 10, 15, 20 minutos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Faça todos assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho,
e as doces consolações do Espírito Santo esteja com a igreja não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz: uma salva de palmas para Jesus. Ide em paz.